Pascal Bernardin, hein? Maquiavel Pedagogo. Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Capítulo 2. A aplicação da psicologia social na educação. Educar e Formar foi publicado em 1989 por Jean-Marc Monteil, professor de psicologia na Universidade de Clermont-Ferrand, onde dirige o Laboratório de Psicologia Social. Sua obra busca propor aos docentes, aos educadores, aos responsáveis pela formação, algumas orientações para a ação e aos estudantes e pesquisadores em ciências sociais e humanas uma fonte de informação útil. O objeto de tal trabalho consiste, portanto, na educação, e nele podemos encontrar com proveito para nossa investigação as técnicas expostas no capítulo anterior. A modificação das atitudes. Tal como nas situações descritas no capítulo anterior, o foco aqui são as disposições, as cognições, as percepções, etc. Por trás desses jogos de influências, o que se busca é a mudança das disposições e dos comportamentos, a modificação das cognições do sujeito. Abre aspas. Os processos de influência social podem ser definidos em sua acepção mais específica como processos que reagem às modificações de percepções, juízos, opiniões, disposições ou comportamentos de um indivíduo. Modificações essas provocadas por seu conhecimento das percepções, juízos, opiniões, etc. de outros indivíduos. Fecha aspas. 2E, 26 de 1982, página 87. O capítulo seguinte examina alguns fundamentos das mudanças de atitudes, de opiniões, de crenças, de comportamentos ou de condutas. Defrontaremos então a complexidade dos processos de influência social, sua variedade, as múltiplas vias pelas quais se estabelecem novas opiniões, atitudes ou condutas. Abre aspas. Consequentemente, compreende-se facilmente o interesse de modificar a atitude de uma pessoa se houver a intenção em relação a tal ou qual objeto de vê-la adotar uma nova conduta. Fecha aspas. Página 127. A aplicação das ciências sociais. As técnicas utilizadas são aquelas obtidas através da psicologia social. O autor se apoia principalmente sobre trabalhos já citados aqui. A experiência de xerife sobre as normas de grupo, página 118. Os trabalhos de Ash sobre a conformidade, página 119. Os trabalhos de Festinger, Beauvoir e Joule sobre a dissonância cognitiva, página 133. E os de Kisler e sobre o engajamento, página 144. As técnicas clássicas de manipulação são detalhadas. Engajamento, dissonância cognitiva, dinâmica de grupo, capítulo 4. Influência do prestígio, página 122. Dramatização. Mudar a atitude, da persuasão ao engajamento. Não haveria como mudar de tema ao mudar de rúbrica. Com efeito, é sempre de influência e de processos de influência que irá se tratar, mas nos aplicaremos aqui a um componente particular do alvo de influência, a atitude. Página 126. Dito sem rodeios, o sujeito adere à sua decisão e assim, quanto maior o seu engajamento em um comportamento, tanto maior será a mudança de atitudes
caso o comportamento divirja das convicções anteriores do sujeito. E tanto maior será a resistência às propagandas ulteriores, caso esse comportamento concorde com as opiniões prévias. Kiesler, 1971, página 32. Que me perdoem as expressões tautológicas, mas o engajamento nos engaja. Outro ponto importante a ser aqui apresentado ao leitor para a boa compreensão dos propósitos que se seguirão consiste no fato de que alguns fatores permitem manipular o engajamento. O caráter explícito do ato, sua importância, seu grau de irrevogabilidade, o número de vezes em que foi realizado e, sobretudo, o sentimento de liberdade quanto de sua realização. Página 143. Nos dois exemplos acolhidos, os indivíduos foram induzidos a praticar uma conduta custosa em um contexto de liberdade. Assim, as circunstâncias seriam aparentemente aliciantes a ponto de conduzir um indivíduo a manifestar comportamentos contrários às suas convicções ou motivações. Comportamentos aos quais lhe será necessário fornecer justificações. Também se compreende que, engajado pela circunstância, um indivíduo possa hoje enxergar virtudes onde antes não as via. Apoiado sobre elementos dessa natureza, Joule logra demonstrar por via experimental que uma situação de submissão associada ao sentimento de liberdade conduz os sujeitos a se enganjar em um ato e ulteriormente os impele a uma racionalização cognitiva ou a uma racionalização em ato. Fenômeno que mostra que é por um novo ato que os examinados conseguem recobrar algum equilíbrio cognitivo. Equilíbrio esse abalado pela realização de um primeiro comportamento de submissão, sendo a função primeira de um tal fenômeno a de fazer aparecer como racional um comportamento ou uma decisão problemática. Joule, 1986, página 351. Enfim, como se observa, as circunstâncias reais ou habitualmente manipuladas são capazes de desencadear comportamentos contrários a nossas convicções e, portanto, de nos levar a modificar nossas posições iniciais para conformá-las às nossas condutas. O conjunto desses dados sugere, pois, de maneira assaz evidente, o peso não negligenciável das circunstâncias e das situações sobre as execuções dos nossos comportamentos, sobre as cognições que em seguida construímos e sobre os comportamentos futuros que delas surgem como consequência. Página 145. Condutas para mudar as ideias. Como indica o título deste parágrafo, entramos aqui numa problemática que propõe uma inversão de relação entre atitude e conduta, com a primeira aparecendo como produto eventual da segunda. A mudança de atitude se torna então a consequência de uma submissão comportamental. Com efeito, logo que as circunstâncias nos induzem a adotar tal ou qual comportamento, que fora dessas circunstâncias provavelmente não teríamos adotado, sentimos necessidade, a menos que desenvolvamos acerca de nossa fraqueza uma culpabilidade definitiva próxima da patologia, de encontrar um meio de restabelecer um universo coerente, momentaneamente cindido por uma contradição vivida entre o fazer e o pensar. Página 132. Após ter obedecido e com a sensação de tê-lo feito livremente, os indivíduos geralmente adotam o conteúdo, maioria das vezes avaliativo, do ato que eles acabam de executar. Mais amplamente, as situações de dissonância cognitiva conduziriam a uma submissão dos indivíduos, por exemplo, à justificação de sua obediência por uma modificação avaliativa de suas posições iniciais. Dito de outro modo, e por extensão,
após ter praticado um comportamento contrário às suas atitudes, o indivíduo, por um processo de racionalização, se esforçaria por conformá-lo às suas atitudes e opiniões. Mais do que isso, é provável que uma conduta possa comprometer a ponto de determinar novas condutas e não somente modificar as posições atitudinais. Página 149. A educação. Recordemos que essa obra intitulada Educar e Formar dirige-se aos docentes, aos educadores e aos responsáveis pela formação. As técnicas destacadas abaixo são, deste modo, apresentadas para fins explicitamente educativos. Abre aspas. A abordagem educativa necessariamente pragmática deveria, parece-me, poder utilmente se inspirar em uma concepção dessa natureza, que ultrapassa a ordem fictícia das aparências, para esclarecer as camadas desse processo de influência social. Tratando-se igualmente dos jogos de influência, esperamos ter-lhes ao menos fornecido o gosto. Página 126. Fecha aspas. Abre aspas. Ora, tais dinâmicas de desenvolvimento e de mudanças individuais e coletivas estão enquanto objeto de estudos instaladas no coração da atividade científica dos psicólogos sociais. Por isso, parece-me que nada impede, antes o contrário, de fornecer aos autores da educação, a todos os atores da educação, saberes fundados sobre indivíduos enquanto ser socialmente inserido e sobre os comportamentos que determinam ou que decorrem dessas inserções. Página 10, fecha aspas. Abre aspas. Se tomarmos, por exemplo, as pedagogias não diretivas, os trabalhos conduzidos no contexto da teoria do engajamento, as reconduzem ao que elas, sem dúvida, não deixariam jamais de ser. A aplicação camuflada de uma diretriz que, em certa época, tínhamos alguma dificuldade para admitir abertamente. Página 198, fecha aspas. Enfim, o autor não se esquece de acrescentar algumas palavras sobre a formação dos docentes. Abre aspas. Para a eficácia de sua ação, o profissional, de educação ou formação, deve, pois, considerar simultaneamente ou sucessivamente abordagens diversas. Uma tal conduta supõe, para que tenha alguma chance de sucesso, a admissão e a assimilação da ideia de um profissional continuamente informado sobre os desenvolvimentos das disciplinas que estão relacionadas com o seu setor de atividade. Essa atitude não ocorre sem embaraços. Ela impõe posições drásticas que consistem em considerar como necessária a vontade, por parte do profissional, de manter-se informado, a vontade dos pesquisadores de vencer as próprias reticências, de difundir a mais ampla e acessivelmente possível os valores, os saberes que eles produzem. Essa atitude impõe ainda às respectivas instituições o colocarem em prática uma verdadeira política de formação profissional contínua. Parece que ainda estamos, infelizmente, assaz longe de uma tal situação. Sem desesperar do tempo, convém, todavia, que não abandonemos a ele. Página 28, fecha aspas. Desde que essas linhas foram escritas em 1989, os IUFMS foram criados para preencher essa lacuna. Eles agora abarcam, além dos docentes do setor público, um grande número dos do setor privado. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu te encontro no próximo
capítulo. Até lá!